No programa de hoje, vamos adentrar no período quaresmal para explorar as realidades destacadas pela Campanha da Fraternidade 2026, proposta pela CNBB. O tema é Fraternidade e Moradia, com o lema Ele Veio Morar Entre Nós. Vamos abordar as 3 dimensões principais da campanha. Pessoas em situação de rua enfrentam vulnerabilidades diárias. Moradias em áreas de risco e próximas à natureza, onde desastres alteram paisagens e vidas precisam ser reconstruídas. Favelas de aglomerados urbanos que abrigam milhões de brasileiros em condições precárias de serviços básicos, com organização improvisada para sobreviver. O repórter Canção Nova está só começando, não saia daí. Boa noite. Neste tempo quaresmal, a Igreja do Brasil promove a campanha da fraternidade. E neste ano de 2026, a campanha é Fraternidade e Moradia, com o lema Ele Veio Morar Entre Nós. Vamos abordar as 3 dimensões da campanha: pessoas em situação de rua, moradias em áreas de risco e favelas. Nessa primeira parte, vamos conhecer instituições que trabalham o acolhimento para quem não tem moradia, que ajudam as pessoas que querem deixar as ruas e reencontrar a dignidade. Quaresma, tempo de conversão. Conversão nos leva a uma prova. Se o meu amor a Deus não me leva à caridade com o próximo, eu tenho que me perguntar: estou amando o Senhor verdadeiramente ou apenas uma caricatura dele? Deus podia ter ficado longe, apenas nos atraindo para ele, mas quis vir assumir o nosso corpo, nossa carne e até a nossa morte. Ele veio morar em nós. E a Quaresma é preparação para a Páscoa. Então nós precisamos sempre colocar a Quaresma no horizonte da Páscoa. Nós devemos nos preparar durante a Quaresma para chegar melhores, mais parecidos com o ressuscitado na Páscoa. Por isso a campanha da fraternidade tem o seu início nesse tempo forte de conversão, mas ela deve durar não só todo o ano, mas toda a vida do cristão e da igreja. O período quaresmal é também tempo de campanha da fraternidade. Em 2026, o tema nos leva a refletir uma realidade urgente, a moradia, um chamado à ação. O Papa João Paulo II, na encíclica Solicitudo Rei Socialis, ele diz que a falta de moradia, que de per si já é um problema, ela não é só um problema de per si. Ela é sintoma de uma série de outros direitos que já foram perdidos. Para milhares de pessoas, a casa deveria ser, mas não é um lugar seguro. É, na verdade, uma ausência, resultado de um processo histórico de exclusão social. Ao mesmo tempo em que você tem a casa do senhor de engenho, que era a referência da civilidade, você tem a senzala como exemplo da exclusão ou da própria desumanização da pessoa, que é justificada não só pelo sistema econômico, mas por todos os outros atores que estão envolvidos nesse processo. Então, o que acontece hoje, na verdade, não é algo isolado, mas é consequência de um processo de desqualificação da vida que tem raízes históricas e que muito dificilmente a gente consegue combater nos dias de hoje. O déficit habitacional tem nome, cor e história, só não tem endereço fixo. Se não tem endereço, seria mais difícil encontrá-lo? Te asseguro que não. A gente percebe que existem indivíduos ou existem grupos que sempre foram marginalizados. Então, se você pegar o grupo preto, indígena e pardo, que hoje é essa
miscelânea, né, a miscigenação desses grupos, esses são os indivíduos que são frequentemente vítimas de todos os processos políticos de exclusão. Um dos fatores que reflete a falta de moradia é a realidade das pessoas em situação de rua. Iniciativas como a Casa de Assis, em São José dos Campos, interior de São Paulo, querem devolver dignidade a essas pessoas. Eu, com certeza, não estaria mais aqui nesse mundo, não, sabe? Porque lá no mundão lá fora é cruel, né? Passar um bom tempo do dia deitado em casa pode parecer desagradável. No caso do Ricardo, é motivo de agradecimento. Quando eu cheguei na casa, eu era uma pessoa ignorante. Aí conheci a religião, aí fiz o batismo, primeira comunhão, crisma, e isso foi mudando. Há mais de 20 anos, sofreu uma tentativa de homicídio. Marcado pela dor, perdeu quase todos os movimentos. E foi no cuidado e no amor encontrado na casa que pouco a pouco recuperou parte dos movimentos e começou novas páginas da própria história. Hoje eu consigo mexer os braços um pouco, consigo mexer o pescoço, que eu não mexia, era só mexer o olho. E tipo, eles me dão todo o tratamento. Se eu preciso de remédio, se eu precisar ir em um hospital, eles me levam. Todo mundo é tratado com carinho, amor. Aos 72 anos, seu Miguel tem endereço fixo, a lavanderia. Entre tanques, máquinas de lavar e roupas da casa, quem o vê de fora não imagina o caminho que o trouxe até aqui. Eu estou 19 anos na casa, você vê que não é brincadeira, certo? Aí chegou em mim e falou assim, ó, sobrou uma marmita, o senhor não quer uma marmita pro senhor? Eu falei, ô, puxa vida, foi uns 2 dias que eu não como mesmo, beleza. Você veio de onde? Ele falou, estou vindo da cadeia, mostrei o alvará para um deles lá. Ele falou, nossa, nós somos franciscanos, nós temos uma casa aqui no Jardim Paulista e tal. Quando foi no outro dia cedo, fui tomar um café lá e estou até hoje, 19 anos. Infância perdida. Eu estava com 9 anos de idade, é o seguinte, caí no mundo. Passei pela roleta do trem, é o seguinte, entrei no trem e fui para São Paulo. Chegou em São Paulo, tinha uma molecada cheirando cola assim, falou, vai? Eu falei, ah, vai. Eu pensei que era leite. E com pouco tempo é o seguinte, já formei homicídios e daí por diante é o seguinte, se tornei uma pessoa periculosa. A fuga. Daí a pouco aquele homem que estava lá na porta lá mudou de versão e falou, olha, você não precisa se esconder da justiça. A justiça já foi embora. Não faça isso, não adianta nada, você não vai ficar rico, você não vai fazer nada. Você só está trabalhando para o inimigo. Aí quando eu passei de maior, outra coisa a mais, é o seguinte, falei, olha meu amigo, muito obrigado, você já me deu um bom dinheiro, já tenho. Comecei a trabalhar com um caminhão, é o seguinte, e aí eu puxava carga para todo lugar, empregado e levava, onde mandava ia. Meu irmão veio com o caminhão, a ciganinha bonitinha, veio com umas corredinhas na mão, meu irmão para. Mataram meu irmão e saquearam a carreta. Prisão. Comprei umas armas, comprei tudo, quando foi a noite eu voltei. Caminhão carregado, passei por essa ciganada, matei 38 ciganos. Aí passou pouco tempo, fui preso em Jacareí, procurado por isso. Aí a polícia pediu documento, falei, documento, quando olharam, falou, é você mesmo, você está procurado, pela ordem. Fui para a cadeia, fui condenado a 72 anos, tirei 30 anos e estou vivo até hoje porque Deus pôs a mão. Histórias que só podem ser contadas graças a um homem que nunca morou nas ruas, mas ainda advogado, decidiu ouvir o chamado de Deus. Irmão Reinaldo abriu a Fraternidade Casa de Assis após sua filha ser curada de um câncer. Mas falei assim, no desespero, mas falei com firmeza também. Não falei alucinado nem também desconfiando do que eu tinha falado. Mas na hora daquela dor, vou fazer o que o senhor quiser. Mas nunca imaginei que seria isso. Minha filha, passando pelo processo todo de quimioterapia, passou todo o tratamento, não me furtei ao tratamento médico, nem as quimioterapias. Minha filha pegou infecção. Caiu o cabelinho, né? 4 anos, depois mais 1 ano, 5 anos, fez 6 anos, tudo. Depois vem a manutenção, né? Todo o tempo. Hoje minha filha está com 29, 30 anos já. Pouco a pouco, a advocacia cedeu espaço àquela que ele descobriu ser a maior profissão do mundo, amar. Encontrou um irmão de rua. E ele ficou internado 1 dia, 2, 3, e eu fiquei com ele. Eu esqueci que eu tinha trabalho, que eu tinha família, esqueci tudo. Fiquei lá com ele, até que ele teve alta. Porque a maioria do povo que está na rua, eles rompeu o vínculo familiar, devido à drogadição, alcoolismo.
desemprego, traumas familiares, né? E o último recurso para esse ser humano acaba sendo ir para a rua, porque ali ele está livre. E hoje a população de rua no país, no nosso país, é o segmento mais desprezado que nós temos. Não é verdade? Macarrão com queijo, casamento perfeito. Gente curada, cura. O trabalho da casa não se resume em receber os irmãos de rua, mas de ir até eles aos domingos. Um prato perfeito para diminuir a fome. Não importa como eles vêm, se eles vêm sujo, se eles vêm drogado, se eles vêm caindo do alcoolismo, ou se vêm da prostituição, não importa como ele chega. Aquele é acolhido, ele é amado e ele percebe isso, que ele é amado e ele quer também depois retribuir esse amor. Em meio à rotina dominical, irmão Cláudio revela um tempero que faz parte do prato diário derivado do amor: o perdão. Há 10 anos atrás, encontrei meu pai biológico. Ele drogado, alcoólatra, morador de rua, já tinha passado pelo presídio. Ele mora comigo aqui há 3 anos. Primeiro Natal que eu não usei álcool. Foi uma bênção, né? E a Amanda e o Vitor, eu lembro, eles eram pequenos. A Amanda tinha uns 14 anos, o Vitor tinha uns 9. Aí eu dei refrigerante na mão deles para servir os pobres, né? Falei, vamos ajudar o irmão a servir. Aí eles começaram a entregar o copinho, servir, né? Eu nunca passava Natal e Ano Novo sem beber. E ali eu consegui passar. Ali foi uma bênção, né? Foi em Graças a Deus. 2016. Mas a partir do momento que eu vim pra cá, algo assim se tornou diferente na minha vida, sabe? Aquela vontade que eu tinha de beber, cada dia que passa está diminuindo mais. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na casa de Assis, assim como os ingredientes do macarrão se misturam, se fundem as histórias de vida, daqueles que geralmente não são vistos pela sociedade. Uma simples marmita pode ser a pitada de tempero que faz diferença no dia de quem quase perdeu o gosto pela vida. Que governantes, sociedade e igreja estejam cada vez mais sensíveis e dispostos a adicionar o tempero da empatia, responsabilidade, colocar em prática leis e direitos de qualquer ser humano, a dignidade de se ter uma moradia. Um dos focos da campanha da fraternidade é o cuidado com a população em situação de rua. Atualmente, são mais de 635 mil pessoas. É preciso gerar uma consciência de que não precisamos apenas de ações pontuais, mas que elas se tornem recorrentes. Ciente dessa necessidade, há 40 anos o grupo das Irmãs da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor decidiu abrir uma casa para receber homens em situação de rua e mulheres que se prostituíam pelo Porto de São Sebastião. Você passa e vê tanta gente, tantos irmãos e irmãs, nas pontes, nas ruas, nos carros, pedindo. Fica difícil porque não é só a questão da alimentação. Tem que ter outras políticas que trabalhem de forma integrativa e com continuidade para trabalhar, sobretudo, essa questão da essência do ser humano de se sentir filho, amado, acolhido. Quando a pessoa perde o sentido da vida ou ela se afasta do grande projeto da existência, que é a dignidade humana, ela começa a buscar substitutos que nem sempre são os mais indicados. Uma delas, por exemplo, é
a fragmentação da família, a desestruturação da família e automaticamente a substituição do dever, da vontade por elementos que não são razoavelmente aceitáveis, como as drogas, por exemplo. E o resultado disso é um número muito grande de pessoas em vulnerabilidade social ou de indigência. Pouco tempo depois, recebeu apoio do Fundo de Solidariedade da Campanha da Fraternidade, que naquele ano também trabalhou a temática da moradia, em 1985. A Coleta Nacional da Solidariedade, realizada sempre no Domingo de Ramos, desde as origens da Campanha da Fraternidade, ela é um gesto concreto da Campanha da Fraternidade. O edital estipula prazos para esse cadastramento, estipula o teto de investimento e estipula principalmente os eixos em que nós aplicaremos os recursos naquele ano. Por isso que volta a Campanha da Fraternidade. Por mais que a gente reflita que o Mestre Senhor, o nosso Salvador, ele não tem onde reclinar a cabeça, não encontra um coração, muito menos uma casa. Então, é importante superar as questões históricas das famílias não terem apoio. Mas quando a gente chega num lugar desses, a gente lembra da mãe, né? Pelo tempero que vem da cozinha, né? Isso a gente vem acolhendo e cada vez vem chegando mais pessoas que nem nós, então é um ponto de encontro. Muito bom poder ter um espaço desses acolhendo, né? Os moradores de rua, né? Que a gente precisa de um lugar para tomar um banho, para dar uma descansada, né? Para a gente ter como casa, né? Eu tive AVC, né? E também fui parar no hospital, fiquei um mês no UTI internado. Sim, eu gosto também de assistir o culto, o terço, sempre eu estou ajudando no terço, na oração, contribuo com a lavagem dos pratos, das panelas. Quando eu posso ajudar também, eu tive a graça de já estar podendo levantar a mão aí do irmão para o céu e agradecer, né? O trabalho da igreja se torna ainda mais forte ao contar com a parceria de voluntários que doam parte do seu tempo aos pequeninos de Jesus. Uma das voluntárias daqui da Casa Fraternidade Povo da Rua é a Dona Bela. Ela faz parte de um trabalho que não parece palpavelmente, mas que é fundamental para o andamento dessa casa. Dona Bela, a senhora trabalha com o financeiro, a senhora convida as pessoas para investir neste projeto, é isso? Sim. Eu faço uma mostragem do que é a casa, né, das necessidades dos nossos irmãos e vou convencendo as pessoas dos grupos do bairro, da família, pessoas que querem ou fazer doação de roupas ou doação de cobertores ou mesmo recursos financeiros, né? Já tem 2 anos que eu comemoro o meu aniversário aqui com eles. Então eu mesmo faço o jantar, né? A gente faz o bolo e eu trago aqui para comemorar com eles. É assim, esse ano vai acontecer de novo, porque é muito emocionante de ver o carinho e o amor que eles têm pela gente. É um grande desafio, porque a gente tem que lidar diariamente com o preconceito. A gente cansa a gente não cansa de ouvir. Vocês cuidam de bandidos. E as pessoas não conseguem entender que as pessoas estão na rua porque eles não têm um apoio social, eles não têm um apoio da família. Mas eu acho que a gente já conseguiu plantar uma sementinha. Andando aqui pela casa e eu conheço a Rosângela. Rosângela, eu percebi que é meio coração aqui da casa, conversando um pouquinho com ela, ela sabe da história, do contexto, da necessidade do público e você já tinha esse desejo, né, de trabalhar com social, trabalhava, depois que os filhos ficaram adultos, você voltou e está contribuindo aqui, é isso? Sim, a questão, há 9 anos atrás, eu fiquei sabendo dessa casa, né? Era um propósito de vida que eu tinha de retomar esse trabalho social e aí eu comecei a fazer esse trabalho com as irmãs. A contribuição maior é a conscientização, né?
falar sobre o assunto, é tocar na ferida de um problema que existe e que muitas pessoas passam por cima sem conseguir enxergar. Fala um pouquinho para mim como que você se sente, né, colocando o evangelho em prática e enquanto pessoa, esse papel de servir o outro. Como que você se sente? Olha, é um trabalho que a gente faz e que toca demais. Ele parece um trabalho muito difícil, mas não é difícil. Porque quando a gente coloca o coração à frente e enxerga no outro a figura de Jesus, pobre, o Jesus com frio, o Jesus com fome, né? Quando a gente enxerga eles assim, a gente enxerga com amor. Então o nosso trabalho é justamente esse, é você alimentar o corpo para poder conseguir alimentar o espírito. Que a luz da compaixão, da visibilidade, da Igreja em Saída possa alcançar o coração de todos aqueles que de alguma maneira possam ajudar a mudar parte desse cenário. Afinal, como dizia Santa Maria Eufrásia, uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Oremos pelas pessoas em situação de rua e ajudemos também quem estende as mãos neste trabalho direto com essas pessoas. No próximo bloco, vamos mostrar a história de quem mora perto das áreas de risco, perto da natureza e tem suas moradias ameaçadas. Olá, estamos de volta. No programa de hoje estamos adentrando nas realidades alcançadas pela campanha da fraternidade. Já vimos um pouco do trabalho com pessoas em situação de rua. Entramos agora em outro aspecto da campanha, moradias em áreas consideradas de risco, a incerteza das famílias que convivem diariamente com o sonho de manter sua casa própria e o medo de perder tudo em pouco tempo. Quando as paisagens são transformadas drasticamente e vidas inteiras precisam ser reconstruídas. Nesse período de chuva, essa realidade infelizmente se intensifica. Vamos agora acompanhar a reportagem de Idalina Miranda. Mas foi Deus que disse assim, pega tua bolsa e teu celular e corre. Aí eu peguei a bolsa e o celular, e quando eu vou chegando aqui, minha filha, foi uma tromba de água tão grande nessa porta aqui, que no segundo a água ficou na cintura. E as pessoas gritando, e aquele desespero. Então eu ficava com aquela imagem de que o mundo está acabando. Muita chuva, muito descimento de terra, aves. Minha mãe não conseguia sair, daí meu filho depois chegou com outras pessoas, com outros vizinhos e conseguiu resgatar a gente. Quando eu saí fora, abri a porta, fui a chuva direto, peguei o guarda-chuva, quando foi saindo, abri o portão, o mundo vinha. Não deu para pegar nada. Foi muito rápido. Maria José, Sara, Ana Paula, Santos e Ivonete. Apagar as tristes lembranças, vencer o luto, recuperar as perdas materiais e se equilibrar em meio ao desafio de morar em áreas de risco. Foi muito rápido, né? Era quase umas 9 horas da noite. Eu estava dentro de casa com a minha mãe. E a minha vizinha me chamou, falou assim, nossa, estava chovendo nesse dia, né? Ela me chamou, falou assim, nossa, a água já estava na rua. E eu não imaginava que a água ia entrar para dentro da casa. Aí a minha mãe nessa ficou tão em choque que não conseguia sair de cima da cama. E eu sozinha ali. Só foi chovendo e subindo o rio. Aí subiu o rio, aí a água daqui também encontrou com o rio. Entrou água por aqui pela frente e por trás. Começou a descer muita terra, muitas pessoas em aflição. E aí nós conseguimos outro local para a gente ficar. Só que conforme o dia foi amanhecendo e foi clareando, as pessoas falaram assim, não, vamos correr, não tem como ficar aqui. Porque algumas foram para os lados mais altos, né, subiram quem tinha laje. Eu lembro que cada pesada que eu colocava assim na lama, a lama cobria meu corpo quase todo, assim, chegava quase aqui, ó. Para conseguir
dar passos para chegar até a pista. As terras urbanas, elas acabam sendo mais caras, fazendo com que as pessoas vão se locomovendo cada vez mais para as áreas periféricas, que geralmente são áreas ilegais, então são áreas que não são propícias à ocupação. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, mais de 5 milhões de pessoas moram em áreas em situação de risco. Para elas, ao menor sinal de chuva, pode se tornar a previsão de um grande problema. Petrópolis, São Sebastião, Ubatuba, Juiz de Fora. Os endereços mudam, mas o desafio é o mesmo. Ao chegar na casa da Dona Maria, nos deparamos com os vestígios deixados pela invasão da água. Foi rápido. Eu nem esperava. Foi Deus mesmo que pegou na minha mão e puxou ela para fora. Porque eu não esperava. Tá chegando uma chuvazinha, uma águazinha pouquinho. Entrando aquela água um pouquinho da altura de uma mão. E quando eu vou chegando aqui, minha filha, foi uma tromba de água tão grande nessa porta aqui, que no segundo a água ficou na cintura. Foi 1 metro de água. 1 metro de água. Tá? A gente tá porque aqui é cerâmica, não dá para ver bem, mas ali dá para ver. Eu fiquei numa janela lá em cima do barraquinho que tem do meu filho lá em cima, mas se ouvia do cantar água. Eu digo, fala, meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? Isso aqui era um rio só de água. Cobriu tudo. Ainda em Ubatuba, mais uma vítima das enchentes contabiliza as perdas. No caso dela, a própria casa. O rio, que antes era paisagem, tornou-se ameaça. Das 6 começou a chuva, mas bem fininha, e depois foi só água correndo. De tardezinha, não estava chovendo nem nada, estava vindo a água com muita frequência, de lá de cima lá. As marcas estão por todos os lados. Aqui tem uma trinca, já estava? Não estava. Não estava essa trinca. A interdição por aqui não é só da casa, mas dos planos, sonhos e até mesmo da força para continuar. O medo, a gente tem medo, né? Mas infelizmente não tem o que fazer. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ubatuba informa que as famílias que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade passam por avaliação técnica, verificam a situação de cada caso e realizam os encaminhamentos cabíveis. Em poucas horas, a força da água muda cenários, transforma rotinas, abala as estruturas das casas e de quem a construiu com tanto esforço. Ana Paula mora ao lado de um riacho. Toda vez que está chovendo, eu já fico com medo. Não consigo dormir, não consigo ter sossego, porque o medo de encher e invadir de novo. O trajeto na lateral do córrego nos leva até sua casa. Ô Ana, aqui a gente vê ainda sinais da chuva. O que tem aqui? São seus móveis, né? Então, são tudo que eu perdi, né? A moradora ganhou alguns móveis, mas ainda precisa de ajuda. Enquanto isso, em meio à limpeza e lavagem das roupas, ela procura se manter confiante e o desejo de que a alegria seja a principal moradora do lar. Tenho visto algumas bíblias ali, né? Como que a fé te ajuda a passar por esse momento agora? A fé é muito importante, né? Deus, ele dá força pra gente estar passando por esse processo que está sendo muito difícil, né? Então Deus, ele é tudo, ele ajuda, consegue dar força pra gente passar. Renova as esperanças. Sim, com certeza. Andando pelo bairro, é possível identificar as ações humanas que contribuem para que o rio transborde. No olhar curioso do menino, ainda mora algo que a água não levou, a esperança de que, assim como o rio volta ao seu curso, a vida encontre um jeito de recomeçar. Rosângela, Eduardo, Alexandre, Taline. São nomes de vítimas que estão entre as 64 pessoas que morreram naquele fatídico 19 de fevereiro de 2023. Mas o que a gente precisa ter em mente é que não são só nomes ou números, mas são vidas, sonhos interrompidos pela falta de moradia digna.
buscar a filha no colégio e caminhar pelas ruas. A rotina que parece simples é feita com mais prazer por Sara. Hábitos interrompidos em fevereiro de 2023. Sara, conta pra mim, você já disse que acordou de madrugada e ouvia barulhos, né? Sim, as pessoas gritando socorro, socorro. Eu até de imediato achei que era festa, né? Deveria ser carnaval. Ou briga, assim, mas eram uns pedidos de socorro muito alto. Meu portão é de ferro, as pessoas batiam, né, no portão. E aí ele travou e não tinha como sair. Talvez se eu tivesse saído, infelizmente poderia ter morrido no meio do caminho, talvez não teria socorrido. Mas aí ficamos aqui e eu imaginei assim, vai subir tudo, né? A água vai subir, a lama toda vai subir e vai acabar com tudo, vai morrer todo mundo aqui, porque não teria mais como, não tinha como, porque quando eu olhava lá por cima, você via que estava tudo naquela proporção enorme, então era como se o mundo estivesse acabando mesmo. 3 anos se passaram e o poder público ainda busca alternativas para amenizar os riscos, já que para muita gente sair dessas áreas não é uma opção. A gente vê aqui que tem uma estrutura bem reforçada. Explica para mim qual a segurança que esse muro aqui dá. Isso aqui funciona de uma seguinte maneira. Deslizou algo, começa a se acumular nessa base, isso vai se esticando, vai se elasticidando aqui, e tanto mais vai caindo material nelas, elas vão esticando e com isso ela vai segurando. Dá tempo da pessoa sair para que não aconteça o que aconteceu no dia da tragédia. Como morador do bairro, Júnior também viveu de perto a dor da perda. Porque foi uma coisa... filme de terror. Um filme de terror. Entendi. E hoje, com tudo isso aqui, você consegue viver mais tranquilo, deitar e dormir quando tem alguma chuva assim, ou ainda bate alguma coisa no coração? Se eu disser pra você que não bate, eu tô mentindo. Mas me passou e eu converso muito no bairro, uma segurança muito maior para os moradores. Essa parte de pedra, isso aqui é chamado de barreiras ou muros de gabião. Você está vendo lá toda uma extensão de pedra, que ela vem drenando toda a água que é escoada dos morros. Sara transformou a própria experiência em ajuda para quem permaneceu no bairro. Ela faz parte de um grupo que une igreja, moradores do bairro e poder público. A gente acaba fazendo esse trabalho de conscientização de áreas de risco, para as famílias entenderem, porque muitas vezes a necessidade das pessoas, a gente não tem condições financeiras para morar em outros lugares, mas a gente tem que ter essa conscientização de que nós moramos em áreas de risco, né? As coisas não são fáceis e temos que ficar atentos às chuvas fortes, né? A esses sinais que a natureza dá. Então assim, todo esse trabalho que nós fazemos em conjunto com essas pessoas, tanto o poder público quanto a igreja, não só de trazer esperança para elas, que há uma esperança de uma moradia, porque é uma coisa que eu acho que todo ser humano, a primeira coisa que a pessoa quando nasce, ela quer ter casa. Desde a década de 80, com a construção da rodovia Via Santos, São Sebastião vive um cenário desafiador. O município de São Sebastião já é uma coisa não só por conta da tragédia, mas por conta da nossa característica natural, geológica, as bacias hidrográficas, principalmente na Costa Sul, porque a situação de risco ou ela é de escorregamento ou ela é de alagamento. Então o nosso município ele é caracterizado por isso. O foco do nosso trabalho dentro do processo de regularização fundiária é estabelecer alguns estudos técnicos dentro do núcleo, né? E esses estudos vão dizer qual parte do núcleo ela é regularizável a partir desse estudo de mapeamento de risco. Uma das abordagens da campanha da fraternidade é a necessidade de despertar nas pessoas, na igreja, um olhar especial para quem está passando por alguma necessidade. E uma das formas que esse grupo encontrou foi de levar refeições para quem está precisando.
Adailton, conta para mim um pouquinho como que foi, como surgiu essa iniciativa, como que nasceu o desejo no seu coração de ajudar essas pessoas. Eu imaginei que essas doações seriam para ajudar 5 ou até mesmo 10 famílias. Não sabia que tem a proporção que teve. Né? A comunidade foi maravilhosa. Eu até me emociono porque eu vivi na pele, né? Essa situação e foi muito, muito emocionante mesmo. As pessoas aqui da igreja ajudou muito a comunidade, sabe? A galera se uniu. Essa é a Cláudia Lopes. Cláudia está na Pastoral Familiar há quase 5 anos, né? E conta pra mim como que foi sua chegada. Você estava contando que você chegou para ajudar no registro das pessoas e ficou, não voltou mais. Eu estava em casa e eu estava sabendo do movimento que estava acontecendo, eu comecei a arrecadar as coisas em casa e eu falei, vou levar lá no campo. Quando eu cheguei lá, eu vi que eles estavam precisando de ajuda. Tava todo mundo meio perdido assim, tipo, pouca gente no começo. A demanda era alta, mas tinha poucas pessoas. Aí eu comecei a ficar ali fazendo o cadastro das pessoas. Então eu fiquei todos esses dias cadastrando as famílias, entregando cesta, entregando água. Uma outra coisa também que você estava comentando é essa vivência de milagres que vocês têm tido aqui, como, por exemplo, quando estava quase acabando tudo e chegou um caminhão de doações. Conta pra gente como que foi esse momento. Eu estava ali fazendo o cadastro, tinha uma fila de gente esperando. Aí quando eu olhei pro lado, só tinha 4 cestas montadas. Aí o Adailton pegou e chegou e falou assim, Cláudia, a gente vai ter que parar, porque tá faltando arroz, tá faltando óleo. Então a gente vai pedir para esse pessoal para eles voltarem depois. Quando eu olhei a fila, aquelas pessoas estavam precisando tanto, como que eu ia mandar eles voltar depois? Aí eu fiquei agoniada. Aí quando eu olho, começou a chegar um pessoal assim, trazendo um monte de fardo, parecia um monte de formiguinha assim com uns fardos de comida. Padre Alessandro, pároco da Matriz em São Sebastião, ressalta a importância da presença da igreja ao oferecer o essencial, escuta e acolhimento às famílias. E nos sentimos tocados por esse chamado que a igreja nos faz de conversão e de estar cada vez mais próximo do jeito de Jesus. E na época eu falei, Senhor, né, que ao nos aproximar desta realidade, a gente se aproxime na mesma medida do vosso coração, né? Que é para poder aliviar a dor e compreender o que eles estão vivendo hoje. E o bonito é que a igreja, né, com as suas pastorais, com a sua ação social, possibilita que a gente dê uma resposta por causa do Evangelho, né? A gente não pode perder de vista isso. Após passar pela tragédia, há quem consiga olhar para o céu e admirar a paisagem. Ser vizinho de uma encosta não é mais um problema, mas já foi. Santo foi um dos moradores remanejados para a Vila da Baleia Verde. Moradias entregues em 2024 para famílias que perderam suas casas após as fortes chuvas que atingiram São Sebastião. Oi, seu Santo. Oi, prazer. Obrigada por nos receber na sua casa. Nada. O senhor pode mostrar um pouquinho do espaço, como é a sua casa nova? Sim. Então vamos lá. O que temos aqui, seu Santo? Enquanto visito a nova casa, não tem como não lembrar do que o trouxe até aqui. Quando eu falei o nome, nossa, rapaz, eu desceu, voltou assim, fez um L. Não acertou o senhor? Portanto, se eu tivesse ficado dentro de minha moradia, a água que entrou dentro de casa, de chinelo, meus pés tinham molhado. É. Quem mata quem é o medo. Eu caí na carreira que eu ia, uma boca de lobo, a água aqui, eu meti a perna. O senhor caiu? Aí abri os braços, e por aqui, ó, foi construído isso aqui na perna. Já velho, aposentado, meu seu trabalho, sou jardineiro aqui do condomínio. Olha, hoje então, se o senhor tiver uma palavra e falar, é só agradecer. É só agradecer mesmo. Sentimento compartilhado por seu José, contemplado com um novo lar. Hoje o senhor consegue deitar e dormir em paz. À vontade. Muito bem. E o que o senhor deseja para as pessoas que ainda não têm essa casa? Eu quero que todos alcancem esse objetivo, né? Alcancem esse objetivo que é melhor.
né? Pessoas que moram em área de risco, que entrem em providência para tirar esse povo que chega do sofrimento. O aposentado encontrou meios de seguir a vida com esperança e bom humor. De certa forma, ele segue refletindo o que carrega em seu nome: a santidade. Para ajudar as pessoas que passaram por esses desastres, procure uma paróquia próxima que presta auxílio aos desabrigados. E veja a seguir as moradias em favelas, os aglomerados urbanos que não têm recursos básicos e são organizados no improviso da sobrevivência. Estamos de volta no programa de hoje abordando as realidades das moradias e suas diversas situações, tema proposto da campanha da Fraternidade deste ano. Neste bloco, o repórter Canção Nova vai aprofundar as questões de moradias em favelas e aglomerados urbanos. Nesses territórios, a carência de serviços básicos é visível e a população se organiza do jeito que dá para sobreviver. São mais de 16 milhões de brasileiros que vivem em favelas pelo país. Acompanhe agora na reportagem direto da capital paulista com Sidney Fernandes. Bem-vindo a um país monumental, cheio de contradições. Nessa casa gigante chamada Brasil, o direito à moradia digna nem sempre é garantido para muita gente. Quando o Estado se ausenta, a população se vira do jeito que pode. Constrói no pé das encostas, nos morros, às margens dos rios. Nós estamos na favela do Jardim Elba, zona leste de São Paulo, uma comunidade com muitos moradores que tem essa demanda por moradia. Aqui é uma delas, uma moradora, a Damiana. Vamos conversar com ela para saber. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Com licença. Damiana mora aqui? Mora aqui. Ok. Podemos entrar? Sim, fica à vontade. Ok, com licença. Pode entrar. Pedir para o nosso cinegrafista vir acompanhando. Essa é a realidade de muitas comunidades no Brasil, né? E aqui em São Paulo não é diferente. A Damiana, o que eu soube previamente, é que a senhora morava numa área de risco e agora conseguiu mudar para essa casinha de aluguel. É isso? É isso. Eu morei 26 anos, né? Moro aqui 26 anos nessa comunidade. Tem 4 meses que eu estou morando aqui de aluguel. Por causa de situação de chuva, e aí eu tive que perder as coisas, tudo, né? Então eu preferi sair de lá para estar vindo para cá, que eu pago R$ 1.200. Eu não trabalho, eu sou voluntária, né? E tem 6 pessoas aqui dentro de casa. E como é que faz? Aqui é meu marido, a gente vive de ajuda, né? Aqui é só ele que trabalha, ele e meu filho. Eu trabalhava, mas eu tive que parar para lutar pelos direitos, não só meu, mas sim como da população. Porque aqui, se a gente não lutar, se a gente não der as mãos, a gente não consegue uma moradia digna. A Damiana é uma entre as cerca de 16 milhões de pessoas que vivem em comunidades, vivem em favelas no Brasil. De acordo com o último censo do IBGE, existem 12 mil favelas espalhadas pelo Brasil. E quando a gente olha a casa dela, até parece uma casinha confortável, mas só que a casa está no pé do morro. Lá em cima é um morro. Se o nosso cinegrafista conseguir mostrar lá, veja lá em cima. É um morro. E aquelas casas lá podem desabar. Construções sem planejamento que abrigam milhares de famílias. O povo, né, luta, trabalha como serviços de pedreiro, e consegue um pouco de tijolo, um pouco de... Aí faz aí, no despenhadeiro, faz a casa deles. A situação enfrentada por moradores daqui expõe o desafio da ocupação desordenada. Em 2010, o IBGE contabilizou pela primeira vez 6.300 favelas. Em 2022, esse tipo de aglomerado dobrou, 12.300, distribuídos em 656 municípios brasileiros.
Metade das favelas está no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio. Um terço fica no Nordeste e as demais distribuídas na região Norte, Sul e Centro-Oeste. O texto base da campanha da Fraternidade lança um olhar sobre a urgência da moradia adequada nessas comunidades. Nós podemos dizer que temos no Brasil uma fábrica de fazer favelas. É frequente, com a especulação imobiliária, jogar as comunidades já periféricas para regiões mais longe ainda, mais desprovidas de infraestrutura urbana. Que temos 6 milhões de famílias que necessitam de uma moradia hoje, ou que moram de uma forma muito precária, ou que moram de favor, ou de aluguel excessivo que compromete a renda. Junto a isso, o texto base vai nos trazer que 26 milhões de famílias, ou seja, se cada família tem 3 pessoas, 4, estamos falando de quase metade do país, quase metade do nosso povo, mora de forma inadequada. E aí entra a realidade de favela, não necessariamente precisariam de uma moradia nova, mas moram numa realidade, uma moradia muito pequena, sem banheiro, frequentemente sem infraestrutura urbana, né? Sem o asfalto, sem esgotamento, sem transporte eficiente, sem espaço de lazer ou acesso à saúde e educação de qualidade. Um desafio que precisa de união e solidariedade para ser superado. A gente pede, não é ajuda, a gente pede socorro. E qual seria a solução para esse tipo de problema? A solução seria a prefeitura vir fazer o cadastramento de todos, ao mesmo tempo que eu luto para mim ter a moradia, eu luto pela moradia do próximo. Deus fala ajudar e o próximo a ti mesmo, né? Aí a gente faz o recurso, ajuda, busca algumas coisas, auxilia nas estruturas que tem nas proximidades e faz a divisão, né? Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, né? Tá certo. E qual que é o seu sonho? Meu sonho é a moradia, né? Se estabelecer, né? Ter uma infraestrutura melhor e auxiliar o próximo aqui na redondeza, não só para mim, como para o restante, né? Foi para reduzir as desigualdades sociais e tornar a moradia digna em realidade concreta que nasceu em 2012 o projeto Solicitude na região de São Mateus, zona leste de São Paulo. O projeto Solicitude é uma grande ação caritativa ligada à Igreja Católica, aos membros missionários da Redenção, que tem por missão a promoção da dignidade humana das famílias que vivem em extrema pobreza, aqui em São Paulo. Após o diagnóstico das necessidades reais, a equipe entra com a intervenção da construção de moradias. Além da construção, também a reforma para melhorar a qualidade habitacional. Dona Iolde, 92 anos, é acamada e mora com a filha. A idosa não gosta nem de lembrar como era a casa dela. O telhado todo, bem dizer, destelhado, que quando o vento dava, eu levava metade das telhas. O chão, a cozinha sem forro, que caiu uma parte do estuque. Aí eu, com medo, mandei tirar todo. Chovia muito, chovia na cozinha, chovia toda aqui da sala. Em 2018, o projeto Solicitude reformou o telhado, o forro, parte do piso e toda a rede elétrica. Para poder dar essa qualidade de vida para eles, né, que eles precisam também, né? Era uma família que, ao mesmo tempo, nos acolheu de braços abertos, né? E nós, da missão, entendemos que o que nós fazemos para eles, também fazemos para Deus, né? Através deles, da missão, aí eles vieram e deram um pouquinho de conforto para nós, muito conforto, que nós não tínhamos condições. Então, sou grata o resto da minha vida, pelo que a igreja fez por mim. A meta é construir ou reformar uma casa por ano. 11 famílias já foram beneficiadas. Tudo é feito por voluntários e com doações. Nesse cenário de moradia, de 6 milhões de pessoas vivendo em moradia inadequada no Brasil, parece que é pequeno. Mas Santa Teresa de Calcutá, que é nossa patrona, nos ensina que o oceano seria menor se faltasse essa gotinha de água, que é o que nós fazemos. Um gesto que representa bem o que propõe a campanha da Fraternidade. Ações solidárias, reflexões para a elaboração de políticas públicas, exigir melhorias por parte do poder público e uma maior presença da igreja nas periferias. Nós podemos reformar uma moradia mais precária, mas não vamos fazer uma praça, não vamos asfaltar uma avenida.
tem certas incumbências que é do poder público, né? E que precisa ser cobrado, precisa ser questionado, e orçamento para moradia, orçamento para o direito à cidade tem que ser garantido de forma mais incisiva. Então, em tudo isso, a campanha da fraternidade é uma grande campanha que visa trazer isso para a sociedade, para a igreja, né? A importância, a igreja também tem a sua participação em tudo isso, né? Então, visa participação, eu digo, enquanto contribuição, né, para essa realidade de exclusão, né, de superação da exclusão. Então, nesse sentido, a gente ter uma grande campanha é fundamental, assim como nós precisamos de uma política habitacional robusta, né, e de também urbanização de favelas, enfim, também precisamos que isso parta também da participação da sociedade civil, do comprometimento das pastorais e assim por diante. Acompanhados de voluntários, pisamos num território com cerca de 60 mil habitantes e com muitas necessidades. Nós estamos no Jardim Vila Bela, zona leste de São Paulo, fica perto da região de São Mateus, e nós viemos até aqui para conversar com a Juliana. A Juliana mora nesse bairro aqui, o acesso por aqui é bastante íngreme, muitas escadas, e nós viemos aqui para entender um pouquinho a situação dela. Ela mora em 2 cômodos, 5 pessoas. Bom dia, é isso mesmo? Muito obrigado por nos receber aqui. Como é que é a situação aqui? Bom dia. É difícil, né? É o que temos para hoje, é isso. Quem mora aqui? Eu, meu esposo e 3 filhos, que é o meu cantinho. Gosta de morar aqui? Gosto. No começo foi difícil, mas eu gosto. A área está em processo de regularização. 8 mil moradores vivem no local e sonham com um lugar adequado. Juliana vive dessa esperança. Essa é a parte, então, que você pretende ampliar. Isso. Já começou a obra? Já. A gente conseguiu bater a laje e agora vai para dividir aqui, né? Para ter o acesso do... Ali eu pretendo fazer o quarto da menina, aqui o quarto do menino e aqui um banheiro. Aí é isso aí. Para ter mais dignidade. Sim. O esposo da Juliana é metalúrgico. Ela, catequista, está desempregada e se dedica ao cuidado dos filhos, um deles especial. O esforço da família tem sido acompanhado pelo projeto Solicitude. Que nós nos propomos a ser seu bom samaritano, seu ombro amigo, e que a partir de hoje começa a reforma da sua casa para terminar. Juliana, não é só parede. Nós, quando famílias, nós sabemos o significado que tem para você dessa moradia. Não é só um teto, não só é estrutura física, mas é ambiente de aconchego, é segurança, né? É viver os valores do lar, é construir uma história para os seus 3 filhos que a gente acompanha, são coroinhas da comunidade, tem um trajeto lindo de serviço à comunidade local. E o repórter Canção Nova teve a honra de registrar esse momento em que o projeto Solicitude anuncia a reforma, né, a construção, parte da construção da 12ª casa. Quando a gente compra material, aí deixa estocado, aí vai juntando dinheiro por pedreiro, aí meu esposo trabalha, aí chega, aí ele que a gente sobe material, até meus filhos também vai de tijolinho, sabe? Então, tem nem palavras, é só gratidão a Deus, obrigado. Essas lágrimas representam o quê? Alegria, gratidão, tudo. Isso. Obrigado. Ai, Deus abençoe. Quando o pouco que se tem é compartilhado, a caridade renova a esperança. Só assim, essa casa chamada Brasil será um território justo e digno para se morar, especialmente quando todos derem as mãos. Ó Pai, dignai-vos, Senhor, a abençoar essa construção, que não é simplesmente a construção de uma casa, tijolos e etc., mas a construção de um lar. Amigos para sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre. Amigos para sempre, amigos sim, se Deus quiser. Vamos
rezar e ajudar como for possível aqueles que mais precisam de nós. O nosso programa chegou ao fim, mas a campanha da fraternidade continua gerando reflexões e iniciativas por todo o Brasil, especialmente nesse tempo quaresmal que é propício à conversão. Para quem quiser ver novamente essas ou outras edições do nosso programa, acesse Jornalismo Canção Nova no YouTube e o nosso Instagram, Repórter CN. Uma boa noite para você e tenha uma semana abençoada.